Irmãos, eu tenho uma mensagem de hoje para você, uma mensagem de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia e vamos para a mensagem de hoje. João capítulo 15, verso 5. Nós estamos ao vivo agora pelo Facebook, pela rede social, e compartilhe em nome de Jesus essa live. Quanto mais compartilhamento, mais pessoas serão alcançadas. E esse é o nosso intuito em nome de Jesus. Vamos lá. João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Olhe para mim. Amigos, essas são as palavras do próprio Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a videira. Verdadeira. E se Jesus é a videira, nós somos o quê? Os ramos, as varas. E Jesus disse, aquele que está em mim, esse dará muito fruto. Vai dar fruto. O cristão tem que dar fruto. Como é que ele dá fruto? Ganhando almas, trazendo vidas para Jesus, sendo uma bênção, pessoal. E aí Jesus diz, sem mim, eu quero que você guarde essa frase, sem mim nada podereis fazer. Amigos, o que é o homem sem Deus? O que é o homem sem Deus? Nada. Mas e Deus sem o homem? Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Então eu aprendo que sem Jesus eu não posso fazer nada. Eu não sou nada. Irmãos, Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ele muda a história da vida daquela pessoa. Eu sei que se não fosse Jesus na minha vida, eu seria um derrotado. Eu seria um fracassado na vida. Mas graças a Deus que eu tive um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, pessoal, me fez me tornar um vencedor e um vitorioso. Uma pessoa sem Jesus, ela não vai muito longe, não. Uma pessoa sem Jesus, irmãos, ela sofre. E como sofre? E hoje eu tenho uma mensagem, eu quero falar sobre o filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Porque hoje é a Santa Ceia do retorno. Retorno à casa do Pai. Retorno à casa do Pai. E a parábola do filho pródigo fala justamente sobre alguém que se desviou, que se afastou da casa do Pai. Eu quero dizer para você, nunca se desvie da presença de Deus. Nunca saia da presença de Deus, pessoal. Por quê? Porque o homem só se completa quando ele tem um encontro com Deus. Agora, uma pessoa sem Jesus, ela vai sempre ter um vazio existencial dentro dela. Uma pessoa que ela não tem Jesus, sempre vai faltar algo na vida dela. Ela pode ter fama, pode ter dinheiro, bens materiais, mas se ela não tem Jesus, ela não tem nada. E a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que adianta, pessoal? Então, olha só a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo de número 1. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos lá, em cima. A parábola do filho pródigo. O que é uma parábola? Parábola, na realidade, é uma história. Jesus usava dessas histórias para o quê? Para transmitir a nós verdades morais, pessoal. Jesus falou muito por parábolas. E diz aqui, ó. E disse, certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comem. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, e caindo em
como é bom quando uma pessoa cai em si. Disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando foi para o seu pai, o qual ainda estava longe. E quando viu, moveu de íntima compaixão, correu, lançou o pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti, põe nele um anel na mão e sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai, e comamos e alegremo-nos. Porque esse filho estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Olha para mim. A parábola do filho pródigo. Essa passagem fala de alguém que se desviou. Alguém que deixou a casa do pai. E eu digo para você, nunca se desvie do caminho de Deus. Nunca, nunca saia da casa de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus assim, olha, não fazendo como alguns, deixando de congregar. Não deixe a vossa congregação. Tem muita gente que deixa a casa de Deus. Tem muita gente que deixa a casa do pai e não é bom. Longe da casa do pai, o filho pródigo não sabia que os projetos dele não durariam muito não, pessoal. Amigos, eu digo para você, nós precisamos de Jesus. Você já viu uma pessoa que se desvia? Que sai da igreja? Abandona Jesus? Você percebe que ela perde até o brilho. Eu me lembro de um jovem, quando eu me converti, e ele se batizou assim, e ele, quando saiu da igreja, se desviou, ele perdeu até o brilho, aquela alegria. Perdeu, pessoal, o brilho de Jesus. Eu mesmo, quando eu me batizei, no dia do meu batismo, foram 11 pessoas que batizaram. Foi no mês de agosto também. Daquelas 11 pessoas, sabe quantos ficaram na igreja? Só eu permaneci. Muitos se perderam, se desviaram no meio do caminho. E a Bíblia diz que o melhor é o fim do que o início. Não basta apenas ser cristão por um tempo e abandonar a fé. Não, se abraçou a fé, você tem que ir até o fim. Porque Jesus falou, mas aquele que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Você tem que perseverar. Perseverar até o fim, até a volta de Jesus. Mas muita gente de repente se afasta, se desvia, se perde pelo caminho. E a Bíblia fala que esse filho vem até o pai e diz, pai, me dá a parte da herança que me cabe. Você sabe o que quer dizer aquilo? Naquele tempo, naquela cultura, um filho pedir herança para o pai antes do pai ter morrido? Ele estava dizendo, não estou nem aí contigo. Em outras palavras, eu quero que você morra. E a Bíblia diz que o pai sensato, ele vai, divide e dá parte da herança para o filho, 25%. Por quê? Porque o pai era vivo ainda, o filho mais novo, o filho mais velho tinha uma parte, e ele dá uma parte para o filho da herança. E o filho muda-se dali e vai para uma terra longe, distante dali. E diz a Bíblia que ele começa a gastar dissolutamente. Talvez com bebedeira, prostituição, mulheres, e ele começa a viver assim uma vida louca, vida doida. Até que uma hora que o dinheiro quer, acaba. Ele não sabia que longe da casa do pai, não tem projeto que dure por muito tempo. E agora ele começa a passar fome, necessidades. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. O que eu aprendo, pessoal? Uma pessoa longe de Jesus, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai viver debaixo de humilhação. O Senhor Jesus disse, em Mateus 5, não precisa abrir 13, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mas se esse sal se tornar insípido, para que presta mais?
Para nada, a não ser pisado pelos homens. O sal, quando perde o gosto, o sabor, presta para quê? Para mais nada, pessoal. Para mais nada. Então eu aprendo que uma pessoa longe de Jesus, sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a ser humilhada, ser pisada. E ela vai começar a sofrer. E a Bíblia diz que agora esse jovem, ele quer se alimentar da bolota que cai da boca dos porcos. É claro que a Bíblia tem uma linguagem muito culta, né? Mas eu pergunto, porco se alimenta de quê? Porco se alimenta de quê? Lavagem. Não era nem da bolota que era colocado no coxo dos porcos. Era da bolota que caía da boca dos porcos que sobrava. Olha que estado degradante que esse homem desceu. Olha que fundo de poço ele desceu. Mas o que me chama a atenção é que esse filho, ele cai em si. E como é bom quando uma pessoa cai em si, né? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou arrumando da minha vida? Por que eu deixei a casa do Pai? Por que eu parei de ir na igreja, de servir a Deus? Como é bom quando uma pessoa cai em si, pessoal. Como é tremendo quando uma pessoa fala, meu Deus, eu vou me perder. Eu posso perder minha salvação. Tem até um cantor aí cristão, já ouviram falar o testemunho daquele cantor Thales, né? O irmão até cantou aqui, ó, o Thales. O Thales é filho de pastor. E o Thales, ele conta que ele se desviou, se afastou da presença de Deus. E ele foi lá para o mundão. E agora começou a beber, fumar, usar até drogas, pessoal. Você imagina, é filho de pastor, usando até droga. E diz que um dia ele conta, até no testemunho dele, ele estava lá com os amigos, lá fumando um baseado, dividindo um baseado. Aí um amigo dele, de repente, estava com o baseado na mão, manifestou um demônio amigo. E eu disse, vocês são tudo meu aqui, ó. Manifestou um demônio, tudo meu. E ele viu aquilo, ele lembrou que quando manifestava demônio lá na igreja do pai dele, ele falou, não, não sou teu não. E viu, percebia que era um demônio. O que é isso? O rapaz mudou de voz. Já viu uma pessoa endemoniada? Muda de voz, até o semblante muda. Não, não sou teu não. E você é pior de todos que você conhece a palavra. E o demônio falou para ele. E aí ele conta que dali ele caiu em si. Poxa, eu estou na mão do inimigo. E ele voltou para a igreja, se reconciliou com Deus e fez essa canção. Eu vou voltar à casa do Pai. E essa canção é bonita que fala, né? Saudades. Mas sabe o que me chama a atenção? Tem gente que saiu da igreja, abandonou Jesus e nem falta sente. Irmãos, olha, com a pandemia, lembra lá no ápice da pandemia? Tudo fechado. Muita gente, ó, desde quando começou a pandemia, nunca mais botou os pés na igreja. Em todo lugar, não estou falando daqui. Quem conhece alguém que nunca mais veio para a igreja depois da pandemia? Nunca mais voltou. Sabe o que é pior? Nem sentir falta. Nem sentir falta. Eu digo como pastor, eu me lembro que pandemia, tudo fechado, não podia fazer culto. E de domingo, meu irmão do céu, mas dava um aperto dentro da minha alma, dentro do meu coração. Porque não tem lugar melhor do que estar na presença de Deus, pessoal. No meio do povo de Deus. O salmista Davi disse assim, uma coisa eu peço, Senhor, e eu a buscarei, que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Claro que a gente ora em casa, mas não é como estar na igreja, junto com os irmãos, adorando, exaltando a Deus. Porque hoje em dia nós vemos um grupinho falando, não precisa de igreja não, eu oro aqui em casa, eu sirvo a Deus em casa. Outro dia vi até uma moça falando aí, porque eu decidi, escrevendo assim numa rede social, servir a Deus em casa. E um monte de gente ali dando joinha, né? Ai, que bonito. Que bonito se não fosse maligno isso aí. Porque a Bíblia diz, não deixando a casa de Deus, Hebreus 10, 25, não deixa a vossa congregação como é costume de alguns. Por que a gente tem que vir à igreja? Para aprender, pessoal. O Davi disse, uma coisa peço, Senhor, é buscar, que eu possa estar na tua casa e aprender no teu templo. Você vem à igreja para aprender, para ter comunhão. E como é bom estar na presença de Deus, pessoal. Hoje a igreja que mais cresce é dos desigrejados.
O que tem de gente aí falando, até internet, não, você não precisa de igreja não, serve a Deus na sua casa, ora a Deus na sua casa, não tem, irmãos do céu, não está escrito no gibi. Muita gente está assim, não vem mais à igreja, não, estou servindo a Deus aqui em casa agora e tal, não precisa ir à igreja, coisa nenhuma não. As pessoas todas enganadas pelo inimigo, pessoal. E como Satanás tem trabalhado e enganado a muitos nos tempos de hoje. Mas, não, pastor, agora eu decidi servir a Deus em casa. Meu negócio é com Jesus. Mas eu pergunto, dá para ir para o céu amando o noivo que é Jesus, mas odiando a noiva? Dá para ir para o céu, pessoal? Você gosta do noivo, quem é o noivo? Mas odeia a noiva, que é a igreja? Não tem como ir para o céu. Você tem que amar a noiva também. A noiva de Cristo, que é a igreja. Amém? Então, o filho pródigo, diz a Bíblia aqui, que ele sai da casa do pai. E agora ele cai em si, ele diz, poxa, eu vou voltar para a casa do pai. Porque lá até o jornaleiro, o empregado menor, ele está melhor que eu. E eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele resolve voltar para a casa do pai. Eu não sei se você já viu essas pessoas que saem da presença de Deus. Um dia desse eu estava vendo uma lista de famosos. Gente que famosa aí fora, que já foi de dentro de uma igreja. E se desviou. Tem até uma mulher, uma americana aí nos Estados Unidos. Foi considerada assim uma das vozes mais lindas do mundo. E ela começou dentro de uma igreja a cantar evangélica. E ela se desviou, tal. Foi para as drogas, depois ela se tornou muito famosa, muito conhecida, ganhou vários Grammys lá. Mas aí, encontraram ela até morta, overdose. Meu Deus do céu. Jesus, o que adiantou a fama, o sucesso dela? O que adiantou o dinheiro? A Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta, pessoal? Então você vê pessoas aí que saem. Tem um texto na Bíblia que eu acho tremendo. Depois você dá uma espiadinha lá, na Bíblia, lá no texto lá de Deuteronômio 28:30, né? Deuteronômio 28:30. Põe ali para mim, por favor. Importante também. Assim a gente lê, não fica só na minha palavra. Olha o que diz em Deuteronômio 28. O homem que não... Você conhece alguém que não quer saber de Deus? Ah, não quero saber de Deus, não. Saber de igreja. Olha o que diz a Bíblia, ó. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem o quê? Meu Deus, dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantará uma vinha, porém não aproveitará o fruto. Olha o que a Bíblia está dizendo. O homem que não quer saber de Deus, não quer saber do Senhor, está dizendo aqui, olha, e o mal virá sobre ele. Ele vai casar com uma mulher, porém outro homem que vai dormir com ela. Diga, Deus me livre. É um homem que não quer saber de Deus, está na Bíblia. Texto sagrado. Deus diz, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O que você está escolhendo para a tua vida? Acho que no Salmo 109:17 diz assim, ó, amou a maldição, não quis a bênção, que a bênção se aparte de você, que a maldição te apanhe. Meu Deus do céu. A coisa é muito séria, irmãos. Quem sabe você está me vendo agora, sua vida está correndo perigo. Volte correndo urgente para a casa do Pai. Mas volte mesmo. Não fique aí longe, desviado da presença de Deus. Não, mas de maneira alguma. De forma alguma. Tem um texto na Bíblia que eu guardei no meu coração desde quando eu me converti. Eu ouvi até o pastor Jaime de Amorim falando esse texto. É Romanos 8, versículo 38, 39. Diz assim, ó. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Eu coloquei esse texto aqui, ó, guardei comigo no meu coração, desde quando eu me converti. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai.
Quem sabe tem algo aí se separando do amor de Deus? Quem sabe algo aconteceu na tua vida que você se afastou, se esfriou e até deixou a casa de Deus. Quem sabe alguém que está me vendo nesse momento. A coisa é muito séria. Um dia eu ouvi falando com uma pessoa e a pessoa desviada. Eu falei, mas por que você desviou? Ah, pastor, muita decepção na igreja. Muita decepção. E eu acabei saindo da igreja. Mas você sabe o que Jesus diz? Ele diz, é inevitável que não venha escândalo. Jesus está dizendo que escândalo vem. Mas ai daquele que escandalizar a obra. É melhor, amarrar uma corda no pescoço com uma pedra grande, jogar lá no fundo do mar. A coisa é feia, pessoal. O que eu quero passar para você? Irmãos, você vê que tem gente aí decepcionada com alguma coisa que enfrentou, que passou. Eu já tive muita decepção com pessoas, não com o nosso missionário, nem com o pastor Jaime, que são santos homens de Deus, mas com pessoas, às vezes, dentro da igreja. Me decepcionei, mas eu não saí. Continuo aqui firme com Jesus. Você já percebeu que lá fora, a pessoa, de repente, lá fora, quem trabalha aqui, quem já decepcionou com alguém lá no teu trabalho? Já decepcionou com alguém no teu trabalho? Por que você não sai do teu trabalho? Pastor, porque eu preciso de um emprego, né? E lá fora, na faculdade, no colégio, quem decepcionou com alguém lá no colégio, na faculdade? Por que você não sai lá do colégio, da faculdade? Ah, não dá, né, pastor? Eu preciso do diploma. E na família, quem já decepcionou com alguém da família aqui, Já decepcionou? Por que você não sai da tua família, então? Ah, porque não dá. Você vê que a pessoa se decepciona lá no mundo, lá fora, ela continua lá. Mas aqui, na igreja, alguém se decepciona com alguma coisa. Ah, não vou mais na igreja também. Poxa vida, que fezinha fajuta é essa daí, meu irmão? Que fé fajuta é essa? Então lá fora as pessoas decepcionam no trabalho, na família, e elas não saem de lá. Mas na igreja, alguém passou, não vou mais na igreja. Não, você tem que continuar firme, meu irmão. Você não pode ter uma fezinha fajuta, não. Você não pode ter. As pessoas vão decepcionar você. Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Mas se tem alguém que nunca vai decepcionar você, é Jesus. Esse nunca vai decepcionar você. Amém? Eu estava fazendo um paralelo um dia desses, pregando aqui, sobre a arca de Noé. A arca... Você sabe que Noé começou a construir a arca. E segundo a história, foram 120 anos para aquela arca ficar pronta. 120 anos. Não foi do dia para a noite. E aí Noé tinha que juntar os bichos e colocar dentro da arca, não tinha? E quantos bichos foram? Animais. Um casal de cada espécie. Segundo os estudiosos aí, eu estava até vendo, né, no internet, no Google, quantos animais mais ou menos cabiam, dadas as proporções da arca? Diz que dentro da arca cabia mais ou menos de 50 a 70 mil animais. Não se sabe ao certo. Mas lotação máxima, 70 mil animais cabia dentro daquela arca. Quantos? É muitos animais, não é, gente? Muitos animais. Você imagina Noé dentro daquela arca com a família dele. Eu digo para você, talvez era um lugar muito estressante aquela arca. Será que não era estressante? Porque Noé ficou confinado com a família, com os filhos, com a esposa, dentro daquela arca e não podia sair dali. Imagine um ano confinado dentro de uma casa com a tua sogra e não poder sair. Tem gente que já amarrou, né? Está amarrado. Imagina um ano dentro da sua casa, confinado, trancado com a sogra, com a família, com os cunhados e não poder sair dali. Porque às vezes a gente está dentro de casa, né? Está estressado e sai, e vai lá, e toma um café, e vai e refresca a cabeça. Dava para Noé fazer isso? E fora o trabalho que eles tinham para zelar pela arca. Você imagina 70 mil animais. Ele tinha que alimentar aqueles animais. E animal comeu, faz o quê? Você já sabe, né? Ele comeu,
e defeca. Aí, ele urina. Noé tinha que alimentar os animais e ainda limpar a sujeira deles. Imagine só. Alguns dizem que Noé, tem um estudo aí que diz que Noé, ele, a família e os filhos dele, tinha que trabalhar às vezes 16 horas por dia, alimentando os animais e recolhendo o excremento dos animais. Só havia uma janelinha que eles iam lá e jogavam fora o excremento. E tinha dia que era um estresse, né? Você imagina um ano nessa rotina. Acorda, alimenta o animal, limpa o excremento, dorme, acorda, alimenta o animal, limpa o excremento. Um ano assim. Que estresse. Às vezes não dava vontade de sair daquela arca, sumido ali. Mas quando ele abria a arca, talvez, ele via corpo boiando para todo lado, gente que morreu pelo dilúvio. Então, penso eu, vi até um pastor pregando da Igreja da Graça. Falou, a arca, lá dentro, acho que cheirava mal, fedia. Imagina só, os animais urinavam, defecavam. E 16 horas de trabalho, isso todo dia, não tinha domingo, não tinha feriado. Porque se eles ficassem um dia sem limpar, ia acumular muito. A arca cheirava mal. Mas não era melhor estar lá dentro daquela arca fedendo, cheirando mal, do que lá fora, pessoal, morto pelo dilúvio? Não era melhor estar dentro da arca, cheirando mal, cheirando a excremento, urina? Não era melhor estar lá dentro do que estar lá fora morto? O que eu aprendo? Hoje, a igreja é arca. A igreja é o quê? A igreja é arca. E não tem coisa que cheira mal, às vezes? Tem ou não tem? Cheirou mal. Como assim, pastor? Não tem coisa que cheira mal? Você fala, credo, o que fulano fez aquilo? Cheira mal. O obreiro fez aquilo? Cheirou mal, não cheirou? Sim ou não, pessoal? Mas é melhor estar dentro da igreja do que estar lá fora no mundo na mão do inimigo. É ou não é? Sim ou não, pessoal? É melhor estar dentro da igreja. Às vezes você vê coisa, escândalo, você vê coisa que... E não era para ter, mas a gente vê. Porque nem todo mundo que está na igreja é convertido, é? Às vezes você vê cada um, que tem gente que é uma bênção, e tem gente que é uma bênção também. Uma bênção, para não dizer outra coisa, né, gente? Não é fácil. Não é fácil. Então, irmãos, talvez você está decepcionado com algo, e ficou longe, e se afastou. Sabe o que eu quero dizer? Volte para Jesus. É melhor estar dentro da casa de Deus do que estar lá fora, na mão do inimigo. E é importante você estar na igreja que você aprende, minha irmã. A igreja é como se fosse uma escola do Espírito Santo, onde você aprende com o Senhor. É importantíssimo, pessoal. Então, não saia da presença de Deus. Eu sempre digo aqui, ó, você pega uma planta, arranca ela da terra. O que acontece com aquela planta? Ela vai morrer, não vai? Pega um peixe, tira o peixe da água. O que vai acontecer com o peixe? Ele vai morrer sem água. Agora você pega o homem, tira o homem da presença de Deus. O que vai acontecer com esse homem? Ele vai morrer espiritualmente. E ó, o que tem de gente morta já espiritualmente, o que tem de gente aí afastada do caminho, não está escrito no gibi, meu irmão. Então eu estou aqui para dizer para você, não saia da presença de Deus, mas não saia mesmo. Não se afaste do caminho de Deus, principalmente agora. Jesus está voltando, não está? Alguém tem dúvida? Se alguém sai por esse tempo da casa de Deus, perigoso, pessoal, não voltar mais. A coisa é muito séria. Aí Jesus volta, você está lá fora no mundão. Aí Jesus volta, você está lá, longe da presença dele. Ele vem buscar a igreja, você fica aí. Então não saia da casa do Pai. Não deixe a casa do Pai. Quem está me entendendo, diga amém. Quem vai estar firme na presença de Deus aqui, ó. Ó, vamos voltar lá para onde nós começamos. João 15:5. Põe lá. Eu sou a videira, vós o quê? As varas.
Quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada. Sem Jesus você não vai chegar a lugar algum. Sem Jesus não dá, né? Tem aquela canção, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá. E tá certinho. Sem Jesus não dá. E não fique longe do caminho de Deus, não. Tem um texto na Bíblia que eu acho fantástico, já estou terminando. Você já leu aquela passagem de 2 Pedro 2:21? 2 Pedro 2:21? Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem do santo mandamento que lhe foi dado. Meu Deus. Então a Bíblia diz, ó, de modo sobreveio-lhes um verdadeiro provérbio que diz, o cão voltou aonde? Ao vômito. E a porca lavada aonde? Ao espojadouro, ao lamaçal. Olha para mim. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que uma pessoa que se afasta, que deixa Jesus, que abandona Jesus, é mais ou menos assim, um cão que voltou lá para o vômito. Pelo amor de Deus. É como porca que foi lavada, que voltou lá para a lama. Forte isso, né? Porca lavada que voltou lá para o lamaçal. Você pega a porca, lava, deixa ela cheirosa, até um perfuminho passa nela. E ela limpinha, você pode botar até uma roupinha nela lá, né? Daqui a pouco ela corre lá, no meio da sujeira, que é da natureza do porco, ficar no meio da sujeira. Ficar no meio de excremento. É da natureza dele. Oh, meu irmão, você tem que ter a natureza de Cristo. Tem que nascer de novo. Não fique longe de Jesus. O filho pródigo, meu irmão, como ele sofreu. Mas ele cai em si. Caiu. Voltou para a casa do pai e disse, pai, eu me arrependo. Eu já não sou digno, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai está lá de braços abertos para receber aquele filho. Amém? E assim é Deus. Tem gente que pensa que Deus, ó, tem a imagem de Deus o quê? Tem pessoas que pensam que Deus é um velho, aquela cabeça branca, aquela barba branca, aquela cara feia, aquela sobrancelha dessa grossura aqui, ó. Com aquela cara acirrada, com um baita de um porretão na mão, só esperando alguém pecar. Peguei mais um miserável aqui, ó. Mais um pecador. Não, Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus bom. É um Deus misericordioso. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se, mas ele é rico em nos dar misericórdia. E se você que está me vendo hoje, pela live, se voltar para ele, pai, pequei contra ti, eu quero voltar para a tua casa. Ele te recebe de braços abertos, meu irmão. Ele te recebe de braços abertos. Seja uma bênção. Tem um texto na Bíblia que fala sobre o rei Manassés. Já ouviu falar de Manassés? Já estou terminando. O Manassés era jovem. E a Bíblia diz que o Manassés se desviou e só fez o que não prestou. Ele era filho de cristão. Mas talvez Manassés achava pesado e difícil servir a Deus. Talvez você até que está aqui, você está achando pesado demais, difícil servir a Deus. E amigo, eu já vi muito cristão falar assim, ó. Já vi muito cristão falar, porque não é fácil servir a Deus. Quem já ouviu alguém falar assim? Não é fácil servir a Deus. Já ouviu? Eu já ouvi muitas pessoas falarem. Se você que está me vendo agora, me ouvindo, você diz, não é fácil servir a Deus. Eu digo para você, muito mais difícil é não servir a Deus. Muito mais difícil. Porque quem tem Jesus tem paz, tem alegria. Temos luta sim. Mas ele diz, eis que sou contigo todos os dias. Então você tem paz, você tem alegria, o conforto, o consolo. E quem não tem Jesus, como é que faz? Quando surge um problema, vem uma luta, como é que faz? Aonde recorrer? Aonde ir, pessoal?
Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Não tem. E o Manassés se desviou e acabou ficando na mão do inimigo. Mas esse rei Manassés, a Bíblia diz que ele se arrepende, ele se humilha e Deus tem misericórdia dele e tira ele daquele cativeiro lá. Eu quero orar pela tua vida. Hoje é a Santa Ceia, é a volta para a casa do Pai. Você que está longe, meu irmão, volta para Jesus correndo. Ele te ama, Ele te chama. Aplaude o Rei Jesus da Glória. Vamos aplaudi-lo.